Senhores, vamos lá. Aula número 13, ainda falando sobre contrato de trabalho. O que é que nós temos que saber, meus nobres amigos e amigas? Vamos lá. OJ, Orientação Jurisprudencial número 390, participação dos lucros ou resultados. Vamos lá? Primeira dica, gente. Primeira dica aqui para vocês. A participação dos lucros ou resultados da empresa somente será devido se estiver em acordo ou em convenção coletiva de trabalho. Então notemos isso, gente, vamos lá? Somente será devido se estiver em acordo ou em convenção coletiva. Caso não esteja, é considerado pagamento feito por fora. Considerado pagamento feito por fora. O que é o PF, gente, por fora aí, né? É a mesma coisa contra a doutora Amanda. Amanda, você vai receber aqui R$4.000 e mais 3 mil por fora. Porque eu pago menos impostos, sabe? Já que eu pago só 4 mil por dentro, eu não preciso pagar sobre 7 mil, que é o caso. Isso é muito comum. Então, como essa questão... Mas está errado, é comum, mas não é certo. Não é porque é comum que pode ser feito. Está errado. A pessoa tem que receber 7 mil em olerite e automaticamente receber todos os seus encargos trabalhistas sobre o que ela recebe na sua totalidade, não somente uma parcela. Porque isso está fraudando não apenas o governo, está fraudando principalmente o empregado, que ele recebe menos FGTS, menos 13º, menos férias. Então não pode, não pode. Como que é feita essa prova na prática? Através de comprovantes de depósito bancário. Puxa o extrato, vê lá que pagou, tudo certo. E se for pago em dinheiro, hein? Eu pago os 4 mil para a doutora Amanda aqui em banco, ela tem como comprovar isso, mas é o que está no elite. E os 3 mil eu coloco no envelope e dou todo dia 5 na mão dela. Amanda, bom dia, está aqui seu dinheiro, obrigado, até o mês que vem. Como é que se comprova isso? Pode ser feito verbalmente? Não. Só tem uma categoria que pode fazer isso verbalmente, é a doméstica. A doméstica pode fazer verbal. Agora, empregado que não é doméstico, não serve esse tipo de prova. Olha que coisa, né? Uma sacanagem, mas... Porque também se abrisse brecha nisso, gente, todo empregado falaria que receberia por fora. Não, eu ganho 1.000 na carteira e recebo mais 10 mil por fora. E aí fica aquela disse que não me disse. Seria muito fadado, né, gente, a fraudes, né, como já existem. Agora, voltando aqui na PLR, gente. A PLR só existe se vem em acordo ou em convenção coletiva. E o detalhe que é importante. Mesmo que o empregado tenha trabalhado parcialmente. Repito, mesmo que o empregado tenha trabalhado parcialmente no ano, ele deverá receber o quê? De forma proporcional. Repito, deverá receber de forma proporcional. Em outras palavras, meus caros amigos e amigas, em outras palavras, o empregado que trabalhou um mês, por exemplo, referente ao ano 2014, entre janeiro e fevereiro, em 2015 ele vai ter que receber a PLR, porque, queira sim, queira não, mesmo ele não trabalhando o ano todo, ele trabalhou uma parte desse ano. Então ele faz jus a receber pelo menos parte dessa participação dos lucros. Então como essa questão pode ficar em prova? Se é cabível, se é viável, ou se é devido, a participação dos lucros proporcionais ao empregado. Resposta, sim. Ok? Sem dúvida nenhuma. Muito bem. Bom, agora vamos falar um pouquinho, gente, ainda sobre contrato de trabalho, mas sobre o contrato de trabalho por prazo determinado. Vamos lá? Gente, na dúvida, eu vou ter dúvidas no concurso? Gente, lógico. Lógico. Só se for um gênio. Tá? Que não tem dúvidas. Mesmo eu já trabalho, gente, e estudo direito de trabalho, exclusivamente direito de trabalho e processo, trabalho há 14 anos. E tem coisas que eu leio e eu fico em dúvida. Graças a Deus, porque se eu soubesse tudo seria muito chato. Então, graças a Deus, eu aprendo todos os dias. É um dos segredos da vida, né? Para você se manter vivo, é sempre aprender. Sempre, né, tá assimilando conhecimento. Isso é muito gostoso, isso é muito bom. Dica. Na prova, caso você tenha alguma dúvida, sempre chutem o contrato determinado, prazo de 2 anos. Então, não temos isso. Então, na dúvida, contrato de trabalho. Eu posso firmar um contrato com a doutora Amanda aqui, prazo máximo de 2 anos. Fechou? Legal? Tudo bem. Só que existem as exceções.
Primeira exceção, vamos lá? A primeira exceção já começa com uma novidade. Comecinho do mês de junho de 2014, coisa de um mês, teve uma alteração na lei. O contrato temporário. Olha só que interessante isso. Contrato temporário era de 3 meses, renovado por mais 3. Agora mudou para 9 meses. Hoje o contrato temporário, ele pode ser até de 9 meses. Tá ok? Então, temporário, agora, 9 meses. Experiência. Tem essa questão sempre cai, Amanda. E a galera sempre come bola, quer ver? Olha só, gente. Experiência, 90 dias. Aí aquelas questões, sabe? 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, E. Então lá vai. Questão 1. Atenção, para você colocar verdadeiro ou falso. Tá bom? Então lá vai. O contrato de experiência, ele pode ser renovado 45 mais 45 dias. Repito, o contrato de experiência, prazo 90 dias, todo mundo sabe disso, ele pode ser renovado 45 mais 45. Certo ou errado? A maioria da turma coloca certo isso. Só que tá errado. Tá errado, gente. Por quê? O contrato de experiência, ele pode ser feito, sim, 45 mais 45 dias, mas ele não pode ser renovado. O verbo tá errado. No lugar de renovado, é prorrogado. Uma simples palavra dá o certo ou errado para a afirmação. Então esse é o grande detalhe. Então nós temos isso. O contrato de experiência, ele pode ser prorrogado, não renovado. Combinado? Então cuidado com isso. Então primeira exceção, experiência, 9 meses. Temporário, 9 meses. Experiência, 90 dias e pode ser prorrogado. Terceira exceção, vamos lá. Empregado rural. O empregado rural, ele pode ser contratado por um prazo de até 2 meses. Repetindo, por um prazo de até 2 meses. É claro que eu posso contratar um empregado, gente, indeterminado, de forma rural. Mas se for determinado, prazo máximo de até, prazo máximo de até 2 meses. Então, experiência, 90 dias, temporário, 9 meses, rural, 2 meses. Próxima exceção, brasileiro para trabalhar no estrangeiro. Doutora Amanda, estamos abrindo uma filial, Jornal dos Concursos, no Iraque. Pô, muito amigo, hein? Tá certo, muito amigo. No Iraque, lá em Bagdá, tá certo? Em Tikrit, né? Terra natal lá do Saddam Hussein. Uma terra light, tranquila, não pega nada. Tá bombando esse país. Bombando mesmo, literalmente bomba, né? E você vai trabalhar lá no Iraque. Ela pode recusar? Claro que pode recusar. Mas se ela for, gente, ela pode ficar quantos anos lá? Então, brasileiro contratado no Brasil poderá trabalhar até quanto tempo em outro país? 3 longos anos nesse novo país. Então, até 3 anos poderá ficar fora do país, tá ok? Volta, fica mais 6 meses no Brasil, depois volta para o país de origem, sem problema nenhum. Isso acontece muito com a aeromoça, né? Comissário de voo. Que eles fazem voos internacionais. Isso aí. Então, brasileiro poderá ficar até 3 anos fora. O que mais é importante para vocês aqui? Prestadores de serviço. Contrato máximo, gente, 4 anos. Prestador de serviço, vamos lá, poderá ficar por até 4 aninhos. Perfeito. Então essas são as exceções ao contrato de 2 anos. Atenção a esses detalhes, tudo bem, gente? Porque hoje, mesmo contrato determinado, a empregada que estiver grávida, ela faz jus à estabilidade. Lembra disso? Só recapitulando. Contratamos uma mulher por experiência, 90 dias. Durante esse período, ela me aparece grávida. Ela será estável? Sim. Não pode ser mais dispensada. Isso se aplica a estagiário? Não. Porque estagiário não é empregado, é trabalhador. É só para empregado que é registrado em carteira. Tá ok? Maravilha, gente. Então, lembrando desse detalhe que também se faz importante. Súmula 195 do STF. Vamos lá, gente? Que não temos mais o Joaquim Barbosa lá. Com certeza o STF ficou mais político do que já é. Né?
sem o JB lá. Que pena. Então, boa sorte pro Joaquim Barbosa nessa nova carreira dele, que não é de aposentado. Com certeza ele vai se candidatar a alguma coisa aí. E eu voto naquele homem até para síndico de prédio. Honesto, não, homem honesto. Súmula 195. Vamos lá, gente? Anotemos, por favor, turma. O contrato de obra certa, não poderá ser prorrogado por mais de 4 anos. Não poderá ser prorrogado por mais de 4 anos. Caso seja, transforma-se em indeterminado. Transforma-se em contrato indeterminado. Ótimo, gente. Uma outra observação que eu vou chamar a atenção de vocês, como estamos no ano, né, gente, de Copa do Mundo, e daqui a 2 anos teremos as Olimpíadas, direito desportivo, lei 9615 de 98. 9615 de 98. Turma, o contrato de atleta profissional, lembrando, o que é o atleta profissional? É aquele que é federado, ou seja, é aquele que tem alguma ligação com alguma federação. Por exemplo, eu jogo bola, mas eu jogo bola na várzea. Eu sou federado? Não. Jogo bola na várzea, lá, campeãozada lá, e a gente se diverte pra caramba lá. Tá me entendendo? Eu tenho esses direitos? Não. Agora, o empregado, gente, mesmo que ele tenha um vínculo com uma empresa, como operário, e à noite vai treinar no clube e joga final de semana, esse é o chamado atleta profissional. E uma vez que ele é considerado atleta profissional, ele terá um prazo de contrato de trabalho, que é no mínimo 3 meses e no máximo de 5 anos. Então será de 3 a 5 anos, sem dúvida nenhuma. Tá ok? De 3 a 5 anos. Lembrando que o atleta profissional não é apenas um jogador de futebol, né, gente? Pode ser qualquer modalidade esportiva. Tá? Então, 3 meses e máximo 5 aninhos. Muito bem, que mais é importante para nós aqui. Portaria 574 de 2007. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 574 de 2007. Vamos lá? Que poderá ser contratado empregado temporário, repito, poderá ser contratado empregado temporário no caso de, vamos lá? No caso de necessidade transitória de substituição de pessoas, necessidade transitória de substituição de pessoas, exemplo disso é uma gravidez. A funcionária saiu para licença maternidade, eu tenho que contratar uma outra pessoa no seu lugar. Pode ser temporário? Pode, sem problema nenhum. Ou ainda, se houver o que, gente? Acréscimo extraordinário de serviço. Exceto se houver acréscimo extraordinário de serviço. Então, exemplo que teve uma demanda muito grande. Exemplo, muitos concursos saíram no Brasil. Então lá no Jornal dos Concursos vira uma loucura, né, gente? Artigo pra cá, artigo pra lá, edital pra cá, edital pra lá, aquela loucura tudo, que a gente publica, aquela história toda, fazemos uma segunda edição na semana, aquela doideira toda. Podemos contratar empregados temporários? Podemos, sem problema nenhum, tá bom? Não há irregularidade alguma neste sentido, tá bom? Bom, outro detalhe importante. Súmula 163. Contrato de experiência, não é? Tem aviso prévio? O que você acha, meu caro aluno, minha querida aluna? Pensa um pouquinho. Contrato de experiência. Tem aviso prévio? Você fala, não, Glebe, acho que não. O fulano é contratado por 90 dias, terminou os 90 dias, se o fulano for bom, fica. Se não for, rua. Não precisa de aviso prévio para ele. Mas anota aí. Súmula 163. Cabe aviso prévio para contratos de experiência. Cabe aviso prévio para contratos de experiência quando este for o quê? Quando este for revogado ou for rescindido antecipadamente. Então só cabe aviso prévio para contratos de experiência se esse bendito contrato ele for o quê? Rescindido com antecipação.
Então, por exemplo, turma, é claro que com fulano, com uma semana de trabalho, a gente já vê se o fulano é trabalhador ou não, entende? Fala, não vou ficar com esse fulano 90 dias, manda ele embora, já pago o que é devido. É cabível o aviso prévio, que como deve ser calculado? Anotemos isso. Deve ser calculado com base no que ele receberia se trabalhasse e deve ser pago 50% dos valores. Então, por exemplo, em 90 dias, quanto que você receberia? Tanto. Eu estou te mandando embora hoje, eu te pago metade desse valor, entende? Então, o aviso prévio para contrato determinado é metade do valor que o empregado receberia se, porventura, trabalhasse. Tá? Notemos isso, que isso se faz de suma importância. Artigo 447, vamos lá, gente, que você deve saber. Anotemos isso, gente. Na falta de acordo ou prova sobre o contrato verbal, esta se presume como existente. Então, não há prova do contrato verbal de trabalho. Exemplo de contrato verbal. Eu chego para a doutora Amanda, a senhora quer fazer parte da minha equipe como relações públicas? De segunda a sexta, de tal hora, e pago tanto para você. Acabamos de fazer um contrato verbal, gente. Se ela aceitou, tá feito. Só que aí eu não registro a Amanda, não pago o INSS dela, pago por fora, aquela história toda. Na dúvida, como é que funciona isso? É devido ao vínculo de emprego. Porque, na dúvida, sempre a favor do empregado. Então, o artigo 447, ele fala justamente isso. Não havendo prova do direito do empregado, esse fará jus ao recebimento dos valores. Mesmo que tenha o quê? Dúvidas no que tange ao seu pagamento ou ao seu vínculo empregatício. É interessante isso. Mas é assim que funciona. Na dúvida, a favor do empregado. É por isso que foi determinado o quê? A súmula número 12. O que determina a súmula 12, gente? Vamos imaginar que eu contratei a doutora Amanda e a registrei com R$1.000. Só que ela ganha 5 mil por mês. Esta menina fará jus aos 5 mil? Com certeza. Automaticamente, o que você tem que saber? Que as anotações feitas em carteira, em outras palavras, tá? Pouco importa. O que vale é aquilo que você faz e recebe. Agora, para concurso, o que você tem que saber? Que as anotações feitas em carteira só fazem prova juris tantum. O que é juris tantum? Só faz prova relativa. Então, pouco importa o que eu escrevi na carteira. O que importa é o que a doutora Amanda faz na empresa. É o princípio da primazia da realidade. Então, não adianta a empresa chegar e falar, eu estou com a carteira de trabalho aqui da doutora Amanda e está registrada na função tal, e recebe tanto. Isso pouco importa. Se ela provar que ela recebia mais e que ela tinha uma outra função, automaticamente ela faz jus ao quê? A ter essas diferenças salariais. Então, como é que a gente tem que anotar? Que as notações feitas em carteira só fazem prova juris tantum, ok? Que significa prova relativa. É claro que nas questões eles tiram a palavra juris tantum e colocam o quê? Juris et de jure. Eu digo que para aprender direito tem que fazer um curso de latim. Ninguém merece essas coisas, não. Né? Para ser padre. Agora, para ser padre, né, também tem que saber latim. Jure et de jure, gente, é prova absoluta. Prova absoluta, o que me vem à mente é um DNA. Né? É uma prova, teoricamente, absoluta, 99,99%. Não tem discussão. Tá ali a prova. E o moleque também é a cara do pai, não tem como negar também, não é? Então, gente, para nós trabalhistas, as notações feitas em carteira só fazem prova juris tantum. Gravou isso? Legal. Eu volto para a nossa próxima aula e vamos falar sobre alterações na sociedade ou no caráter ou no quadro social da empresa. Até já! Fui!